Com a querida doutora Daniela Piotto, médica reumatologista pediátrica. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Dê, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e falar sobre os assuntos da infância, né? Artrite é uma doença que a gente imagina que vai acometer os idosos, pessoas já tendo vivido aí boas décadas de vida. Mas quando a gente fala de artrite na infância, sempre surpreende, doutora. Isso mesmo, porque assim, normalmente a artrite na infância, ela é rara, né? Uma doença rara, primeiro, e no idoso geralmente está associado com desgaste, né, da articulação, com aquela, ao longo do tempo da vida ali, né? Então é muito comum que depois de 70, 80 anos a gente tenha problemas articulares, né? Ou até um pouco antes, se for associado a sobrepeso, ou até mesmo relacionado à inflamação. E geralmente na criança a gente imagina, todo mundo saudável, pula, ativa, brinca, nunca que vai ter uma artrite, mas existe sim, né? A gente tem doenças da artrite que inflamam a articulação, inclusive até gosto de dar um exemplo para as mães, que é como se fosse uma inflamação da articulação e que também inflama, por exemplo, um ouvido, que é uma otite, uma amigdalite, que inflama a amígdala. A artrite é a inflamação da articulação, né? Então fica mais fácil da mãe entender o que é uma artrite, né? Que é o tal da água do joelho, né? Que antigamente se falava muito. E o mais comum, a articulação mais comum de acometer são os joelhos mesmo? É mais comum são os joelhos mesmos, mas podem ser acometidas qualquer articulações. Quando você fala da inflamação, então estou imaginando dor. Isso. E o inchaço. Isso, mas também temos sinais. A gente, para caracterizar, é muito importante, porque um dos sintomas muito comuns na pediatria é a dor nas pernas, né? A dor de crescimento. E o que diferencia a gente, por exemplo, é que a artralgia é somente a dor, né? Então, quando você tem as dores nas pernas, você tem uma dor articular, que é a artralgia, que é diferente de artrite, que é a dor com inflamação ali naquela articulação. Então, a gente caracteriza como sendo dor, vermelhidão, então hiperemia, né? Pode ficar quente também, então é muito comum, às vezes a mãe coloca a mãozinha no joelho e percebe que um joelho está mais quente do que o outro, e o inchaço, que é a famosa água do joelho, né? Que é o derrame articular. Então, isso caracteriza a artrite, além, inclusive, da limitação. Então, criança que manca, criança quando não consegue esticar a perninha toda, né? Ou o cotovelo, ela não consegue abrir um pote ou fazer um desenho, porque ela tem um comprometimento do punho ou dos dedos. Então, já é uma doença rara, graças a Deus. Sim. É um problema raro. Sim. E aí, de quando acontece, mais comum é acometer os joelhos, mas também pode acometer outras articulações, até punho, Sim. que a gente pensaria menos, né? Cotovelo, Sim. Ombro. Ombro, inclusive, até mesmo a TM, né? A articulação aqui né? Temporomandibular. Então, a criança ela tem limitação ou dificuldade para mastigar ou com abertura da boca. Tornozelo, né? Os pés e também a coluna. Joelho e tornozelo, talvez até mais tornozelo. Se é uma criança muito ativa, jogou bola, ficou pulando, aqueles pula-pula, aquelas caminhas lá, que eu nunca sei se aquilo é mais diversão ou perigo, que a gente assiste alguns vídeos, né? Depois a gente pode falar outra hora sobre isso. A gente pode tentar relacionar a uma situação eventual ali. Isso, vai ver que trauma, né? Mais comum. Vai ver, deu mau jeito. Isso. Observar por quanto tempo, como é que você consegue treinar a gente que é mãe, doutora, a olhar para isso? Isso mesmo. Em criança, o principal diagnóstico ali, se é uma artrite aguda, né? A gente considera como agudo tudo aquilo ali que apareceu rápido, né? Então, 2, 3 dias você já tem aquela articulação inchada e ela fica pelo menos ali 1 mês naquela articulação, né? Pode ir, voltar, mas ali dentro de 1 mês resolve, né? A gente considera como um quadro agudo. Então, às vezes uma entorse, um trauma, né? Um pula-pula, às vezes até um quadro de infecção, é muito comum a sinovite transitória do quadril, que é uma artrite aguda do quadril após um resfriado. Então, a criança, um bebezinho que teve um resfriado e, de repente, ela não consegue apoiar o pé no berço, né? Quando ela fica apoiadinha assim, ela começa a andar com dificuldade, a gente chama de artrite reativa após um quadro viral. Normalmente, ali em 1, 2 semanas vai resolver. Já a artrite crônica, ela dura pelo menos 6 semanas na mesma juntinha. Então, a gente explica para a mãe, olha, tá
pelo menos 1 mês e meio, 2 meses inchado, sim, já faz uns 2, 3 meses com dor, uns 2, 3 meses inchado, a criança mancando, isso já é uma artrite crônica. E daí, nessa classificação, a gente consegue ter o diagnóstico diferencial das artrites agudas, que o mais comum são traumas ou infecções, e as artrites crônicas, que dentre a mais comum é a artrite idiopática juvenil, que é a artrite mais comum da infância, né? Dá para dizer que desse tanto de artrite aguda que vai acontecer, a maioria vai se resolver, nem vai saber que era artrite? Isso, pode sim. É bem comum mesmo, né? O problema é que dá dor e limitação. E as mães, eu falo muito do feeling materno, né? De a gente ver ali, ela percebe que tem algo diferente. Então, se ela não procurar por ajuda, pode ser que sim, com um anti-inflamatório comum, ou um analgésico mesmo em casa, em 2, 3 dias se resolva, ou até mesmo em 1 semana, a criança já está pulando e brincando. Mas toda aquela artrite, não, aquela dor, com dificuldade para andar, para brincar, a criança está mais quietinha, tem que ser investigada, porque pode sincronificar, né, e ser uma artrite crônica, né? Então, não tirar a chance de tratar o quanto antes também faz com que piore, cronifique, não só em quantidade de tempo para ser crônica, mas piorar a situação? Pode acontecer isso mesmo, de piorar a situação, né? Principalmente, do diagnóstico diferencial, principal na artrite aguda é a artrite séptica, né? Então, aquela infecção dentro da bactéria, né? Dentro da articulação em que você punciona o líquido, você já vê que ele está amarelinho, turvo, a criança normalmente pode evoluir com febre, e se você não tratar rapidamente, adequadamente, pode fazer uma osteomielite, que é uma infecção que saiu da articulação e foi para o osso, e comprometer o movimento da articulação da criança para sempre, né? E uma bactéria que estava ali, oportunista, passeando pelo corpo da criança, achou a articulação. Normalmente é mais comum em bebezinhos, principalmente que são muito puncionados, por exemplo, após um tratamento numa UTI neonatal, ou crianças com vacinas, por exemplo, né? Ou às vezes alguma ferida que se machucou e fez uma porta de entrada para aquela bactéria entrar ali no corpinho da criança. Perfeito. Para fazer diagnóstico, então, você falou que a observação, o relato dos pais é fundamental. Sim, a anamnese sempre, né, é fundamental. O tempo. E o tempo já da Isso, de a gente dor, poder definir. Então, a gente observa essas características clínicas. Primeiro, saber se é uma artrite aguda ou é crônica. Os outros sinais e sintomas associados. Então, se a criança apresentou febre, manchas na pele, né, algum outro comprometimento, alterações na visão, por exemplo. E depois que você definir isso, você faz exames de sangue laboratoriais, né? Então, por exemplo, se você viu que é uma artrite aguda do joelho, você vai pedir um ultrassom, né? Você vai realmente confirmar a presença do líquido, né? Uma vez que você já também confirmou com o seu exame físico, claro, mas você vai pedir exames de sorologias ou de cultura para bactéria, para investigar realmente se é infeccioso ou não. Descartando a infecção, que é o mais comum, né? Ou quadros reativos após a infecção, a gente sempre tem que pensar ainda nas artrites dessas que duram até 1 mês, que vão e voltam, né, nos quadros de leucemia, linfoma, que também podem ter comprometimento articular, né, tumores ósseos, né, então é comum às vezes a criança reclamar próximo de um osso e também fazer um quadro da artrite, muito comum no tornozelo, às vezes a criança tem um tumor aqui na região inferior da tíbia, tem um comprometimento do tornozelo, mas na verdade a dor no tornozelo é porque já tem um tumor ali no osso, né, então também temos que investigar causas graves, né, então sempre afastar o que é mais comum, que são as infecções, as causas graves, que são os tumores, né, os cânceres, e depois pensar nas doenças reumáticas, que normalmente a gente também pede exames, muitas vezes dependendo da articulação, até uma ressonância, né? Exames de sangue e ressonância. E aí, ressonância para criança, mãe, quem mais se preocupa são os pais, né? Sim, porque muitas vezes tem que ficar quietinho. Tem que fazer sedação, muitas vezes tem que fazer contraste também, né? Então, a gente tem que realmente, assim, explicar bem para a família, passar segurança, explicar a importância e realmente a real necessidade do exame para nos ajudar aí para os próximos passos, né? No tratamento. Muito legal. De novo, lembrar que é uma doença rara. A gente fala porque quando é com a gente, aí não é raro mais, né? Tá na nossa casa, é nosso 100%. Sim, com certeza. Por isso que é super importante falar, mas deixar aqui essa informação. Idade de maior acometimento, prevalência, tem? Tem, porque depende muito do subtipo. Né? Então, a gente fala que a artrite idiopática juvenil é a artrite crônica mais comum da infância. Então, primeiro a inflamação da articulação
idiopática, porque a gente não tem uma causa específica. A gente fala que dentro da doença reumática ela é multifatorial, então a gente tem alguns gatilhos ou uma predisposição genética da própria criança, né? Então alguma história familiar de reumatismo na infância ou de outras doenças autoimunes, né? E juvenil porque ela comete crianças até 16 anos, né? Crianças e adolescentes até 16 anos. Acima disso, o diagnóstico já é de artrite reumatoide, então é com reumatologista clínico, né? E com reumatologista pediatra a gente vê todas essas artrites até 16 anos. A mais comum é a IJ, que a gente chama, né? Que é a artrite idiopática juvenil, e geralmente é do tipo que acomete até 4 articulações. Então, é joelho, tornozelo, as grandes articulações normalmente são acometidas. Mas a gente também tem o subtipo poliarticular, quando ela comete 5 ou mais juntinhas. Então, é joelho, é tornozelo, é punho, é dedinho, a criança está bem inflamada. Tem também o subtipo sistêmico, que a criança pode apresentar febre por mais de 2 semanas, com manchas na pele. Tem artrite psoriásica, né? Tem artrite relacionada à entesite, que é com acometimento também que pode acontecer da coluna, né? Que é espondilite anquilosante nos adultos. Então, dependendo do tipo, a gente tem aí o diagnóstico diferencial e também o tipo do tratamento adequado para cada subtipo. Não tinha pensado que pudesse acometer várias articulações ali ao mesmo tempo. Estava pensando numa coisa assim mais... Sutil, né? Mais pontual, para a gente pode acontecer. Conseguir ali ajudar ao máximo em casa. Mas pode acontecer, pode. Então, de atingir. Então, pode ser um quadro que ele se torna inviável de você seguir tentando encontrar um alívio em casa. Já deu o analgésico e em época de dengue, por exemplo, a gente tem limitações nos remédios que a gente deve usar, porque tudo pode ser dengue, e aí tem os contraindicados em casos de suspeita de dengue, né? Sim, anti-inflamatórios principalmente, né? Então, é sempre importante evitar anti-inflamatório, até porque muitas vezes também pode mascarar e até atrasar o diagnóstico, porque alivia momentaneamente, mas volta. Né? A doença pode voltar, porque o reumatismo é uma doença crônica, né? E o que acontece? A gente pede para sempre entrar em contato com o pediatra. Perfeito. Porque o pediatra vai encaminhar para o especialista, que é o reumatologista, né? Pediatra, né? E essa é justamente a pergunta. Quem acompanha com você, né? Tem os filhinhos aí em consulta com você, e o pediatra, ele acaba sendo um grande médico acolhedor dessa família, né? Faz a pediatria geral, mas já está na especialidade ali da reumato também. Isso mesmo. E os pediatras que não têm essa subespecialidade, essa outra especialidade, até onde eles vão nesse manejo? Porque sempre chama atenção quando você está em acompanhamento lá com o seu filho no pediatra e ele pede, ele te encaminha para um outro colega. Dá um frio na espinha. Dá. As mães ficam nervosas, com certeza, né? Ainda mais de reumatologistas que elas nem sabiam que tinha na infância, né? E, de repente, o filho dela tem que passar com o médico que a avó passa, por exemplo, né? Esse é o pensamento, mais ou menos esse pensamento de uma pessoa leiga, né? Mas, realmente, sim, o pediatra, ele vai, naquele momento, principalmente nas artrites agudas, aquelas que eu falei que em 2, 3 semanas desaparece, normalmente eles dão conta, né? Porque são quadros de infecções ou quadros reativos que são comuns na infância. O problema é que se esses quadros de artrite aguda se repetem, então começa a vir 2, 3 vezes no ano, né? Ou até 2, 3 vezes no mês, ou se são quadros que não melhoram com aquele tratamento inicial proposto. Então, normalmente, a gente geralmente brinca, né? Que geralmente quando não sabe o que tem, eles encaminham para o reumato. Então, porque eles já sabem que realmente pode, né? Com toda a base da pediatria deles, que pode ser uma doença reumática, então eles preferem encaminhar para a gente poder afastar, né, e devolver a criança bem para eles, né, do que passar um diagnóstico e um tratamento não ser realizado de forma adequada, né? Perfeito. Então, os pais podem ficar tranquilos com esse encaminhamento também, Sim, né? sim. E claro que hoje eu falo que o poder da informação, né? A mãe tem esse poder. Então, caso o pediatra não encaminhe, ela pode falar, olha, eu vi a entrevista tal, eu li no Google, será que não pode ser uma doença reumática, né? Uma artrite, né? E ela mesma solicitar o encaminhamento. Você mesmo atende consultas online, pessoas
de todo o Brasil e de fora do país também. Então, sim. outra arma poderosa que a gente tem em mãos hoje, né, para tirar uma dúvida, né, pedir ali uma ajuda. Uma ajuda, será que preciso procurar? Não preciso, né? Até mesmo uma segunda opinião. Então, acho que isso hoje em dia a gente tem esse poder com a telemedicina, né? Nos ajuda muito. Muito bom. Alimentação está relacionado com a artrite que a gente está falando aqui? É muito comum isso, né? Nossa, é uma ótima pergunta. Normalmente não tem a relação, principalmente na infância, né? Essa relação direta dos alimentos causando uma artrite, mas sim elas podem ser coadjuvantes no tratamento, né? Que a gente sabe que numa alimentação saudável, com certeza a gente vai ter uma melhora, né? Em relação ao colágeno, em relação aos tendões, né? A vitamina D, por exemplo, cálcio, ingestão de cálcio, leite, né? Então, brócolis, tomate, que são ricos com alimentação de cálcio, porque a gente sabe que vai fortalecer ali todo o sistema músculo-esquelético, mas não tem uma relação direta em causar uma doença, né? Porque você fala, quando fala da inflamação, hoje a gente ouve falar muito dos alimentos que são mais inflamatórios. Anti-inflamatórios, tipo glúten, né? Tem muitas mães que já chegam às vezes pra gente tirando glúten, tirando leite, né? E não é o adequado, né? O adequado é sempre ter por uma orientação médica, senão você está privando ali dos nutrientes para os seus filhos, às vezes sem necessidade, né? Legal, então sempre receber essa orientação. Pode estar relacionada com, mesmo na infância, a gente sabe que para o adulto tem outras relações, mas com um pouquinho de excesso de peso, às vezes? Sim, às vezes sim. Mas daí a gente fala que normalmente não é uma inflamação, é uma dor ali de caráter mecânico, não de caráter inflamatório. A via de acometimento é outra, né? É outra, isso. Mas sim, né, crianças com sobrepeso, a gente sabe que vai ter ali uma sobrecarga maior na articulação e todo o envolvimento ali do músculo esquelético, do tendão, ligamentos. Então, realmente pode ter essa relação, mas não de causar a inflamação em si, né? E o tratamento, como é feito? Isso, então o tratamento, como eu mencionei, depende do tipo, né? Eu até queria retomar a resposta em relação à idade, né? Então a gente sabe que aquelas que acometem até 4 articulações cólico-articular, é comum em meninas pequenininhas, às vezes 2, 3 aninhos, é comum elas incharem o joelho, por exemplo, né? E depois também na idade pré-escolar e escolar, tá? Também pode acontecer, né? A sistêmica é mais comum também em crianças menores, pequenas e depois também na faixa etária da adolescência, né? A artrite relacionada à entesite que acomete a coluna, principalmente meninos acima de 8 anos. Então, a gente tem as faixas etárias de acordo com o subtipo, assim como também o tratamento, né? Vai depender daquele tipo de articulação cometida. Por exemplo, se é apenas uma articulação, né? A gente tem várias juntinhas no corpo, mas só uma junta que inflamou, por exemplo, o joelho, às vezes é só você fazer uma infiltração, de você colocar, né? É claro, é um procedimento invasivo, mas é guiado por ultrassom, que é mais assertivo, e a gente consegue tirar este líquido e colocar o corticoide local como um tratamento. E muitas vezes esse é o tratamento único e se resolve, a criança nunca mais vai ter nada. Infelizmente, tem outras crianças, né, que não respondem a esse tratamento porque tem mais outras articulações inflamadas e precisam entrar com medicamentos imunossupressores, que nós chamamos como metotrexato, que dá uma regulada nesse sistema imunológico, né, porque é uma doença autoimune, e com isso a gente consegue também uma progressão e uma melhora importante, trazer a qualidade de vida de volta para a criança, né? Então, vai depender do tipo, subtipo, do número de articulações acometidas. Como está essa criança? Como é que está essa criança? Se tinha bactéria que você falou, não. Isso, com certeza. Se não porque tratar se tinha bactéria, tem que fazer antibiótico, Legal. inclusive drenagem cirúrgica, ortopedista acompanha junto. Legal. Então, depende muito do tipo de doença acometida, né, ali. E pode ser resolutivo o tratamento. Você falou que é uma doença autoimune. Isso. E aí, não sei como é que é na criança, mas quando é no adulto, a gente sabe que é autoimune, a gente vive bem, tem qualidade de vida, mas não fala em cura. Isso mesmo. A gente fala que não... eu gosto de explicar para os pais, que vêm muito com esse medo, nossa, meu filho vai ter para sempre. Realmente é uma doença, as doenças reumáticas na infância, normalmente a gente não fala em cura, mas a gente fala em remissão. Então, a gente tem o diagnóstico na infância, a gente tratar na infância, trazer a qualidade de vida. Então, a criança, um tratamento que normalmente dura 2, 3 anos, a criança fica bem e pronto, né? Pode ser que reative na adolescência, mas não é uma criança que vai ter artrite para a vida inteira, por exemplo, na vida adulta. É um número muito pequeno que persiste ainda inflamado na idade adulta,
mas a maioria a gente quer trazer a qualidade de vida. Por isso que a gente fala tanto em diagnóstico precoce, né? Para poder também tratar precocemente e evitar essas recidivas lá no futuro. E esse termo, remissão, é outro que a gente deve se acostumar cada vez mais. Isso. Né? Então, é como a cura, é remissão. Isso. É o suficiente para saber que não está em atividade aquilo que estava antes, né? Isso mesmo. Corre o risco, estamos falando das juntas, né? Das articulações, e a gente sabe que, pelo menos na fase adulta, o grande problema, ou aquilo que a gente quer manter nas articulações, é a cartilagem. Isso. Quem tem esse tipo de artrite na infância corre o risco de perder mais rápido a cartilagem? Sim, pode sim. Inclusive, a gente sabe que na infância é onde a gente tem mais cartilagem, né? Inclusive, quando a gente faz um exame no ultrassom, a gente consegue ver ali aquela cartilagem bem grande, espessa, né? Porque ainda não se fechou, né? Ainda tem o espaço ali, do espaço ósseo para crescer, né? Porque a criança está em desenvolvimento, em crescimento constante. Mas quando você tem acometimento de uma inflamação e essa cartilagem pode reduzir e ter esse comprometimento lá no final, né? Então, na idade adulta. Então, mais uma vez, eu reforço a importância de a gente estar aqui, até agradeço, né, por a gente poder falar sobre as doenças, porque é importante a gente ter o tratamento precoce justamente para a gente evitar que essa cartilagem seja comprometida. Sem medo do diagnóstico, sem medo de procurar o especialista que for, né? Ter sempre, a gente sabe que uma grande ferramenta que a gente tem é ter o pediatra ali ao alcance hoje dos nossos dedos, com celular, né? Então, poder chamar, tirar uma dúvida. Dá para resolver? Não dá. Precisa dar consulta? Tem que ir para o pronto-socorro? Que essa é uma outra... eu faço assim com a pediatra do Lucas, né? Bato aquele papo, converso. Como é que tá? Precisa de pronto-socorro? Não, ou precisa? Tô indo, né? Isso então, mesmo. Para não ir à toa, ainda mais... em épocas que a gente tem ali a sazonalidade desses vírus que a gente estava conversando antes do programa começar, que todos voltaram, né? Estão todos por aí, para não correr o risco de levar, a criança tá bem, não tinha necessidade de fazer uma visita aí, a um hospital cheio de bichinho, que não tinha necessidade, podia cuidar, esperar um pouquinho mais ou passar em consulta. Eu gosto muito de bater esse papo com você, gosto muito de você e da sua família. Eu vou deixar os contatos aqui, você volta? Com certeza. Sempre com temas especiais, diferentes, né? Abordar, tirar os estigmas da necessidade da busca de um reumatopediatra quando há necessidade, né? Lá no Instagram, @dicasdemãepediatra. Vai lá que você vai se apaixonar pelas filhinhas dela, família, cachorrinha, tudo. @dicasdemãepediatra. E além dessas belezuras, tem muita informação de dicas mesmo, de uma mãe que também é pediatra, ou de uma pediatra que também é mãe. Sim. Ela faz essa conversa com a gente muitas vezes aí. O site é danielapioto.com.br, danielapioto.com.br e YouTube Daniela Piotto. Doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada também. Volto sempre.